Nesse módulo 3 da disciplina de elementos de máquinas, nós estamos trabalhando sobre ligações parafusadas. E nós já vimos especificações gerais sobre os parafusos e porcas, também já tomamos algum nível de conhecimento sobre dimensionamento e especificação desses componentes, né, que são os parafusos e porcas. E agora nós vamos para uma parte prática. E essa prática nós vamos desenvolver aqui no Inventor. E para aplicar essa parte prática, eu selecionei para vocês um componente, né, um conjunto de componentes, que é a barra de tração do engate de um trator. E essa barra de tração em questão, né, então ela é utilizada aqui para acoplamento, né, de implementos de arrasto, né. Então aqui nós estamos vendo a barra, algumas características gerais, né, da barra de tração, que de forma geral, né, é diversa dependendo do tipo, né, de máquina, né, mas sempre tem uma característica geral, que é uma barra de tração, né, uma barra de engate, e também complementada aí com um suporte. Como nós podemos ver aqui nessa barra de tração, né, fabricada aí essa barra de engate de tração fabricada pela TUSE. E é a partir, né, dessa barra de tração que nós vamos considerar aí para a nossa reprodução aí desse trabalho, aí desse projeto, e também nós vamos considerar para o nosso trabalho. Então, aqui nós temos a forma geral, né, desse componente aí formado pela barra superior, por essa barra superior, a barra de engate de tração, e também por esse suporte que pode ser modificado sua posição em relação à barra de tração. Isso é claro, né, para se ter uma elevação em relação, né, à altura ali de engate do implemento em relação à barra, né? Pode-se elevar ou então pode-se abaixar ali para ter posições diferentes de engate em relação aí ao trator. E para essa reprodução geral, né, vamos ver algumas dimensões, né? Vamos ver aqui nas especificações técnicas algumas dimensões dessa barra de tração. Essa barra de tração, neste caso aqui, né, tem uma altura de 11,5, né, para o engate. Então quer dizer que aqui nós vamos ter uma altura total, né, de 11,5 centímetros, né, ou seja, né, 115 milímetros. A largura aqui da barra é uma largura de 9 centímetros e o comprimento total da barra de tração desse engate é de 96,5 centímetros. Então, essas aí são as dimensões gerais, né, da barra de tração. Contudo, aí nós não temos informações, né, sobre, por exemplo, esse orifício, né, o diâmetro aqui desse orifício do engate, né. Então, aqui no projeto, para a execução do projeto, eu fiz uma suposição que esse orifício tenha aí um valor, né, de dimensão de 38,1 milímetros, né, ou seja, 1,5 polegada, né, 1,5 polegadas. Então, tendo esse valor de diâmetro, né, de 38,1 milímetros. E para esses dois parafusos aqui, eu também fiz uma suposição que esses parafusos sejam de 16 milímetros, né, cada parafuso deste. Então, esses parafusos aqui tendo um valor, né, de 16 milímetros. E esses dois orifícios aqui na parte onde se vai fazer, né, a fixação em relação ao trator, eu considerei aí, dois orifícios com o valor aí de 1 polegada cada. Para espessura, né, a altura aqui da barra, eu considerei o valor aí de 9 oitavos, né, 22,22 milímetros aqui para a altura aqui, então, dessa barra. Então essas aí foram as dimensões gerais, né, que eu considerei para o projeto.
Mas a parte que eu quero mostrar aqui nessa prática está relacionada com a montagem, né, desse componente. A montagem e depois a análise também que nós vamos fazer. Então vamos aqui agora fazer essa montagem aqui desse conjunto. Então para isso, né, para fazer essa montagem, né, nós vamos iniciar um novo trabalho. Vamos aqui iniciar um novo trabalho de montagem. Vou considerar o padrão em milímetros. Vou criar essa montagem. Eu vou aqui utilizar já o botão salvar, né? Vou colocar aqui montagem engate da tração. Salvar esse arquivo. E agora a ideia é buscar a base, né? Então vamos aqui no local das peças, vamos buscar a base, que nesse caso aqui é a barra superior. Eu nomeei, né, essa barra aqui de engate da tração, eu nomeei como barra superior. Aqui eu posso escolher, né, qual a vista que eu vou aplicar, né? Então, por exemplo, eu posso, aqui neste caso, eu vou rotacionar essa peça nesse sentido aqui do eixo X, né? Eu vou rotacionar. Então, para isso, eu vou utilizar o botão direito do mouse e vou rotacionar no eixo X. Posso também rotacionar, para obter uma melhor visualização, vou rotacionar essa barra nesse eixo Y, né, em torno aqui do eixo Y, considerando o sentido aí anti-horário. Então vou buscar aqui esse eixo Y para rotacionar e agora sim eu vou tocar aqui na tela. Vou tocar sobre a tela e vou utilizar o botão direito do mouse para confirmar. Então aqui eu já tenho, né, a barra, né, essa barra de tração, né, a barra de engate de tração, e eu vou buscar o próximo componente, que é o suporte da barra. Lembrando que esse suporte ele pode ser montado tanto aqui nessa parte superior, né, caso queira se elevar a altura de engate do implemento em relação à barra de tração, ou ele pode ser montado aqui na parte inferior, que é o que nós vamos fazer. Então vamos aqui buscar no local das peças, vou buscar agora a parte, né, da barra inferior. De forma semelhante ao que eu fiz em relação à barra superior, né, a este suporte, eu vou fazer aqui algumas rotações para facilitar a montagem, né? Nesse caso aqui eu vou rotacionar primeiramente em relação ao eixo Z. Para isso, eu vou utilizar o botão direito do mouse, vou buscar aqui então o eixo Z, e esse eixo ele vai ser rotacionado com sentido anti-horário. Bom, agora a próxima rotação que eu vou realizar vai ser em torno do eixo X. Essa rotação do eixo X também vai ser realizada então a partir aí do sentido anti-horário, né? Busco aqui a rotação do eixo X e vejam só, agora eu já tenho mais ou menos a posição aqui para o encaixe, né, nessa parte inferior. Então eu vou tocar aqui sobre a tela e depois que eu toquei sobre a tela utilizando o botão esquerdo do mouse, eu vou utilizar o botão direito do mouse então para confirmar a operação com OK. O próximo passo agora é buscar as relações, né, as relações de coincidência para fazer a montagem. Então eu vou utilizar aqui esse botão do constraint, né, das relações aqui de coincidência, e a primeira relação que eu vou buscar vai ser essa face plana, e essa face plana ela vai estar alinhada aqui com a face plana inferior. Para isso eu vou buscar o melhor ponto de visualização, eu vou utilizar aqui o cubo, né, para buscar o melhor ponto de visualização, e eu vou então buscar essa face aqui do plano inferior. Legal. Vou aplicar, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar
o alinhamento, né? A ideia agora é buscar o alinhamento do furo inferior, né? Vou buscar esse alinhamento do furo inferior em relação ao orifício. E também vou aplicar. Vou fazer isso também em relação a esse outro orifício. Então, vou buscar o alinhamento desse orifício e vou alinhar aqui com o orifício inferior. E vou aplicar. Bom, legal. Então aí, basicamente, nós já temos a montagem, né? Nós já temos as montagens. Mas nos falta agora fazer o acoplamento dos parafusos. O acoplamento dos parafusos. Os parafusos aqui, nós consideramos, né, os parafusos com um diâmetro aí nominal, né, de 16 milímetros. Então, para buscar aqui os parafusos, nós vamos utilizar a biblioteca do Inventor. Então, nós vamos utilizar a própria biblioteca do Inventor para buscar esses componentes aí de união. Então, vamos aqui, junto aqui do local das vistas, né, nós temos essa opção de buscar a partir de uma biblioteca. A biblioteca, né, de componentes padrão, né, ou de componentes padronizados, né. Essa aqui é a ideia, buscar a partir, né, desses componentes aí, dessa biblioteca de componentes padronizados, né, buscar os parafusos e porcas, né, e não somente esses parafusos e porcas aqui. Vamos aqui então melhor explorar, né, essa biblioteca. Bom, é possível aqui então, vejam, existem diversos, né, componentes aí padronizados aí para essa biblioteca, né, desde cabos, chicotes, chapas, né, por exemplo, formas de estrutura, né, de perfis aqui, então, por exemplo, né, o perfil em L, perfil em T, perfil de barra quadrada, perfil de cilindro, vigas em I. Então, vejam que aqui nessa biblioteca existem diversos estilos, né, estilos de componentes padronizados. E aqui nessa seção de parafusos, nós vamos ter, por exemplo, componentes como arruelas, parafusos, pinos, porcas e rebites. Então, dentro dessa seção parafuso aqui, nós vamos ter praticamente aí todos os estilos, né, de elementos de união padronizados. E nós vamos aqui então buscar, né, a opção de parafusos. Dentro da opção de parafusos, vejam que existem, né, diferentes estilos, como cabeça de soquete, que é o parafuso Allen, né, parafuso de cabeça sextavada, né, com sextavado interno, né, seria esse aqui, o parafuso aí de soquete, cabeça quadrada, cabeça redonda, cabeça sextavada, parafuso, né, com cabeça sextavada, escariado. Então vejam que existem aí diferentes estilos, né, de parafuso. Nós vamos aqui utilizar esse estilo aqui, que é o parafuso de cabeça sextavada. E aí, entre esses, né, tem o cabeça sextavada com haste furada, tem o parafuso sextavado alto atarrachante, parafusos aqui para chapas e o parafuso aqui com rebaixo. Vamos utilizar esse aqui, que é o parafuso aqui com rebaixos. Então, nesse caso, o parafuso aqui com rebaixo, ele ele tem somente uma parte, né, ele não tem, né, a rosca, né, em torno, né, de toda a haste. Ele só vai ter a rosca em torno somente de uma parte da haste. Então, para esses estilos, né, de parafusos, né, nós podemos utilizar, por exemplo, essa norma DIN 7968. Né? Vejam que aqui, né, existem diferentes estilos baseados em normas. Né? Vamos aqui selecionar, por exemplo, esse estilo aqui que está baseado na norma DIN 7968. Isso, na verdade, né, se reflete, né, pode se refletir, né, esse diferente estilo de norma, né, pode ser referente ao estilo, né, de rosca, ao estilo de dimensão nominal, né, do diâmetro, pode ser relacionado ao estilo aqui do tamanho, né, da haste, né, em relação ao tamanho, né, dessa área aqui com o perfil de rosca.
Vamos aqui então selecionar esse perfil baseado na norma DIN, né, 7968. Eu vou aplicar aqui em OK, vou confirmar e vou então aqui tocar sobre a tela. Vou tocar sobre a tela e aqui sobre a tela eu tenho, vejam, as opções, né, que referem-se ao tamanho nominal, né. Nesse caso, desse estilo de parafuso, né, 7968, ele existe as opções, né, a partir do diâmetro M12, né, mas vejam que aqui não tem, né, por exemplo, M14, né, ele vai ter opções, né, M12, M16, M20, M24 e M30, né. Vamos aqui colocar essa opção do M16 e vou colocar aqui a opção, né, de comprimento nominal de 65 milímetros. Eu posso também observar aqui na tabela, né, as outras dimensões, né. Então aqui eu posso fazer talvez algumas edições, né. Acho que não é possível talvez fazer edição, mas eu vou observar, né, por exemplo, ó, o comprimento nominal ele é de 65, mas o comprimento, né, de rosca, nesse caso, o comprimento sem rosca é de 33 milímetros, né. Ele é de 33 milímetros aí o comprimento sem rosca. O diâmetro da haste, nesse caso, é de 17 milímetros. Então vamos aqui aplicar, né? Vamos aplicar. Vejam que aqui eu posso ajeitar, né, também a posição, né, desse parafuso já de certa forma, né, tá melhor acondicionar em relação ali ao orifício, né? E se a gente for observar aqui, olha, vejam que a haste, né, a parte roscada, ela tá dessa forma, né? Dessa forma que está feita a montagem, né? Então vamos já fazer e ajeitar, né, a posição aqui do parafuso para ficar melhor condicionado para a montagem, né? Para isso eu vou utilizar aqui o botão direito do mouse para rotacionar. Eu vou rotacionar em relação a esse eixo Y, né? Vou rotacionar aqui em relação ao eixo Y, vou rotacionar mais uma vez em relação ao eixo Y, até eu alcançar, né, essa forma. Então eu vou tocar sobre a tela uma vez, né? Vou fazer um toque aqui sobre a tela uma vez, e vou fazer um segundo toque sobre a tela. Feito isso, eu posso, então, agora utilizar o botão direito do mouse para confirmar a operação. Utilizar aqui o botão ESC do mouse e agora está certo. Vamos agora fazer a montagem. Para fazer a montagem, eu vou utilizar novamente essa opção aqui de buscar as relações de coincidência. Então, eu vou buscar aqui as relações de coincidência. Neste caso, eu vou alinhar essa parte inferior com o orifício. Para isso, eu vou buscar o melhor ponto aqui de visualização. E vou buscar, então, com esse orifício. Vou aplicar. Bom, na segunda parte, eu vou fazer a mesma coisa. Vou buscar aqui outro ponto de visualização que facilita eu conseguir aplicar a montagem. Novamente, eu vou tocar aqui nessa ferramenta de relações de coincidência. E dessa vez, novamente, eu vou utilizar essa opção, né, de buscar aqui uma relação como esta. Novamente, eu vou buscar através aqui do cubo um local de visualização que me facilita eu aplicar a montagem. E vou buscar esse outro ponto aqui de relação de coincidência. Eu aplico então essa relação de coincidência e finalizo a operação. Vou fechar essa tabela. Vou buscar aqui a vista principal da home. E agora então, o que nós vamos fazer? Nós temos que primeiramente, né, fazer uma edição, né, em relação a essa peça aqui, porque vejam que aqui nós desenhamos, né, os orifícios, né, com um diâmetro nominal de 16 milímetros. Mas quando nós estávamos fazendo a opção de buscar os parafusos, né, nós buscamos, né, um parafuso com
rosca, né, parcial, né? Então a rosca ela não atinge todo o corpo do parafuso, e nessa parte onde não existe rosca no parafuso, o diâmetro nominal é 17 milímetros. Então vamos fazer essa edição desses orifícios aqui então com 17 milímetros. Para isso eu posso utilizar aqui um duplo clique sobre a haste, né, principal, né, sobre essa haste principal eu posso utilizar um duplo clique e eu já vou conseguir ter acesso à edição. Se você não conseguir ter acesso a essa edição aqui da peça, você pode utilizar o botão direito do mouse para buscar a opção de editar. Vamos ver se eu consigo aqui achar a opção aqui de editar a peça. Vamos aqui observar. Aqui na parte, né, esquerda, né, nós temos então a barra superior, né? Se você utilizar o botão direito do mouse, você vai observar que na segunda opção existe o botão de editar. Então vamos utilizar esse botão de editar para abrir o ambiente, né, onde nós temos a edição do ponto parte. E aqui vejam que nessa, né, novamente aqui na opção aqui da cascata, onde nós temos todo o histórico, né, de edições da peça, nós vamos conseguir, por exemplo, fazer a edição desses orifícios. Então eu vou passando aqui o mouse, né? No mouse nós vemos que aqui nesse primeiro comando eu fiz o comando básico, né, da construção da barra. Depois eu fiz a extrusão e entre as opções aqui eu tenho a opção, né, de observar aqueles dois orifícios que atualmente, né, estão aí com um diâmetro de 16 milímetros. Eu vou utilizar aqui a cascata novamente, né, dessa extrusão onde eu criei os orifícios, para abrir a opção, né, do esboço onde nós desenhamos aí o orifício com 16 milímetros. E aqui novamente utilizando o botão direito do mouse eu vou editar esse esboço. Eu vou editar esse esboço e aqui eu vou colocar então, vou fazer essa edição, né? Vou tocar aqui sobre a opção do 16 milímetros e vou alterar para 17 milímetros. Vou fazer isso aqui também para os dois orifícios. Feito isso, eu vou finalizar esse esboço e vou retornar. Vejam que aqui eu ainda continuo no ambiente de criação, né, do sólido, né, o ambiente de extensão .ipt, .part, e eu vou então retornar para o ambiente da montagem. Para isso eu vou utilizar esse botão aqui que está no canto superior direito. Vou retornar. Eu tenho que fazer esse mesmo processo também para o suporte que está montado aqui nessa parte inferior. Vamos tentar acessar a edição de suporte utilizando um duplo clique aí do botão esquerdo do mouse. Se você então utiliza um duplo clique, né, com o botão esquerdo do mouse, você também pode acessar essa edição. Vamos ver agora, né? Então novamente agora nós estamos aqui sobre a barra inferior, né, que é esse segundo componente aqui da montagem. E você consegue melhor visualizar através, né, desse histórico que está aqui impresso nessa janela onde nós temos uma cascata aí com os históricos de comando, onde eu posso então visualizar o sólido principal, visualizo também a extrusão principal, visualizo entre esses comandos, né, o comando onde foi realizado, né, os orifícios. Vou novamente abrir essa opção aqui da cascata, onde eu vou ter a opção de fazer a edição. Eu vou editar esse esboço e aqui nessa edição eu vou adicionar, então vou editar para ter aquela dimensão de 17 milímetros que está de acordo aí com o parafuso que nós escolhemos, aí, o parafuso de 17 milímetros. Na verdade ele tem um diâmetro nominal
para a rosca de 17 milímetros, mais a sua haste, né, o seu corpo ali, onde não tem a parte roscada, né, tem esse diâmetro aí nominal de 17 milímetros. Feito isso, novamente eu vou retornar para a montagem. Bom, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar a porca. E para adicionar a porca, novamente nós vamos aqui utilizar esse botão da biblioteca, né? Place from Content Center, né? Dessa biblioteca. Eu vou utilizar aqui o botão da biblioteca para adicionar a porca a partir então dessa biblioteca aí de componentes padronizados. Eu vou recolher essa parte onde nós tínhamos aqui os parafusos, né? E vou adicionar agora a observação sobre as porcas. Vejam que aqui no menu sobre as porcas existem diferentes estilos de porcas, né? Porcas quadradas, né? Porca sextavada com fenda, porca aqui com porcas redondas, porcas cegas, mas nós vamos fazer essa opção aqui pela porca sextavada. Tem entre as opções aqui de porca, né, sextavada, existem diferentes, né, estilos aqui de porcas, né, sextavadas, né. Vamos aqui buscar uma opção que está alinhada aqui com a norma DIN, né. Então podemos, por exemplo, selecionar uma opção aqui. Existem as opções, né, de contra-porca também, né. Então vamos aqui, por exemplo, selecionar uma opção alinhada aqui com a norma DIN. Vamos aqui selecionar essa opção aqui do norma DIN 6969. Vamos selecionar essa opção aqui de porca. Selecionada essa opção, eu vou confirmar na opção aqui do OK. Vou esperar a opção onde eu vou tocar sobre a tela. Eu vou aqui então colocar a porca, né, M16. Na tabela aqui eu posso observar maiores informações aqui sobre essa porca, né? Por exemplo, aqui informações como altura, né? Como o diâmetro nominal, a altura da cabeça. Vamos aqui então confirmar. Vamos confirmar essa operação. Bom, vejo que aqui novamente eu vou ter que rotacionar, né, a porca para de certa forma ela ficar mais certinha aqui para eu fazer a montagem. E para isso, né, eu vou rotacionar agora na direção em torno, melhor dizendo, né, em torno aqui do eixo Y. Para isso eu vou utilizar aqui o botão direito do mouse. Vou rotacionar no eixo Y. Bom, uma rotação aqui já foi suficiente. Eu vou tocar agora sobre a tela utilizando o botão esquerdo do mouse. Vou tocar aqui 2 vezes para depois, né, utilizar o botão direito do mouse para confirmar aqui a operação. Agora eu vou novamente utilizar um ponto melhor de visualização, né? Vou utilizar as relações de coincidência para buscar este ponto, por exemplo. Novamente eu vou buscar outro local aí de visualização que facilita, né, a forma de visualização para eu fazer essa montagem. Eu vou aplicar então esse processo. Vou novamente aqui buscar essa opção, né, de visualização. E esse processo é bastante aí fácil, né, para a gente fazer então esse estilo aqui de montagem. Também posso tentar aqui colocar, né, uma contra-porca, né? Vejam que aqui não, talvez, né, talvez aqui essa altura, né, para posição aqui da contra-porca não seja, né, não seja tão suficiente. Talvez eu tenha que fazer a edição, né, desse parafuso. Vamos aqui então tentar colocar uma contra-porca, né, e qualquer coisa a gente faz uma edição para aumentar a opção aqui, né, selecionando, né, especificando um parafuso de maior comprimento. Então vamos lá buscar aqui dentro da biblioteca uma contra-porca.
E por que que é necessário, né, se aplicar aqui uma contraporca? Porque nesse caso, né, nós, na operação aqui junto com o trator, né, vai ocorrer um certo nível, né, de vibração aqui nesse sistema, né? E para evitar, né, esse desaperto, né, é colocado então uma contraporca. Vamos aqui então buscar a opção aqui de contraporcas, né? Vamos buscar essa opção aqui de contraporca. Vamos buscar uma das opções aqui de contraporca, né? Sextavada. Nesse caso é uma porca, ó, sextavada com sextavada reta, né? Vamos aqui buscar a opção selecionar e vamos aqui colocar a opção de confirmar. Vamos ver, vamos colocar aqui sobre a tela. Vejam que essa opção aqui, ela já não obedece, né, o padrão métrico, né? Então vamos cancelar. Vamos buscar essa outra esse outro estilo aqui de contraporca. Vamos ver se para nós é suficiente. Ó, vejo que aqui, ó, contraporca reta, só que aqui ela está com as suas dimensões em polegadas. Vamos buscar essa opção aqui, ó, de contraporca sextavada métrica. Vamos esperar um pouco, né, até trazer a opção aqui da gente tocar sobre a tela. E aqui então vamos selecionar a opção de M16. Vou confirmar, né, com OK. Eu podia também ter a opção, né, de buscar a opção de visualizar as outras dimensões, né, além da dimensão, né, da parte roscada, né. Mas vamos aqui novamente fazer a operação, né, de rotacionar em torno aqui do eixo Y. E vamos aqui tocar sobre a tela, né, 2 vezes. E vou então confirmar aqui com OK. Novamente vou fazer aqui a operação, né, de buscar uma relação de coincidência. Neste caso eu vou buscar essa relação e vou alinhar com essa parte. Vou aplicar. Ó, vejam que aqui o parafuso ele acabou ficando um pouco pequeno, né? O que nós podemos fazer? Vamos tentar editar esse parafuso, né? Vamos tentar fazer a opção, né, de um parafuso aqui com comprimento, né, de haste um pouco maior. Para isso, né, eu vou utilizar aqui um duplo clique. Vamos ver se eu consigo fazer essa edição. Então, com o duplo clique ele está trazendo, né, ele está trazendo aqui para o ambiente do IPT, para o ambiente da edição do sólido. Então vamos aqui retornar. Vamos ver se a opção, né, vou passar aqui o mouse utilizando o botão direito, né, vou passar o cursor, né, sobre a peça e vamos aqui utilizar, né, o botão direito do mouse para ver se a gente tem a opção de editar essa peça. Vamos aqui, ó, utilizar essa opção aqui, ó, Replace, né? Eu vou fazer a troca, né, a partir aqui da biblioteca. Uma modificação, né, a partir da biblioteca, né? Então, vamos aqui utilizar a opção aqui da norma DIN, 7969. Vamos aqui confirmar. Bom, em vez de utilizar esse parafuso aqui com comprimento 65 mm, vamos utilizar essa opção aqui do comprimento com 70 mm. E vou utilizar o botão então de aplicar. Vamos fazer o mesmo processo para esse outro parafuso, né? Então vamos aqui utilizar o botão direito do mouse, vamos selecionar o parafuso, né? Vamos aqui selecionar, utilizar aqui o OK e vamos utilizar essa opção aqui então de 70 mm de comprimento. E agora, né, é só fazer então a montagem. Vamos aqui buscar a contraporca, buscar as relações de coincidência
buscar uma melhor visualização e vamos aqui então fazer a montagem e aplicar. Então aí, dessa forma aí nós já temos, né, basicamente a montagem. E na próxima, agora, né, feita a montagem, né, nós vamos fazer uma análise aí sobre o comportamento, né, desse sistema, né, a partir de uma aplicação de uma carga. Mas essa outra parte, né, vai ficar para uma próxima videoaula. Até mais e obrigado.